Fala galera, meu nome é Felipe e se você tem vontade de aprender inglês, mas acha que não consegue introduzir esse novo aprendizado na sua rotina, você tá no canal certo. No último vídeo eu comecei a minha série de vídeos aqui sobre pronomes e eu falei dos pronomes sujeito. Hoje eu vou estar fazendo mais um desdobramento aí nesse assunto, mas antes de começar a falar sobre isso, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Muito importante vocês clicarem para ativar o sininho que aparece logo do lado do botão de se inscrever. Dessa forma o próprio YouTube vai notificar vocês quando chegar conteúdo novo aqui no canal. Vocês não vão precisar ficar entrando aqui no canal para ver se saiu vídeo novo. As redes sociais da Punkify e o nosso site também estão aqui na descrição, então não esquece de entrar lá para conhecer a gente um pouquinho melhor. Antes de começar o vídeo, eu quero reforçar aqui mais uma vez que esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo sobre pronomes. Então se você não assistiu o primeiro, clica aqui embaixo no link que tá na nossa descrição para você poder ir pro primeiro vídeo, assistir ele completinho e depois vir aqui para esse. Então a partir de agora eu tô supondo que todo mundo que tá aqui já assistiu ao primeiro vídeo e hoje a gente vai estar falando sobre os pronomes possessivos, ou seja, aqueles que indicam posse, indicam que alguém ou alguma coisa pertence a alguém ou alguma coisa. Então vamos começar aí vendo alguns exemplos. Se eu, por exemplo, falo esse é o meu livro e aqueles são os seus pais, aqui eu tenho o meu, né, que é um pronome possessivo que indica que esse livro me pertence. E o mesmo acontece quando eu digo que aqueles são os seus pais, né? Então seus nessa frase vai ser um pronome possessivo. No inglês a gente também tem palavras com essa mesma função e elas são chamadas de possessive adjectives. No português, como já é esperado, né, a gente vê isso em praticamente qualquer tópico que a gente aprende no inglês, essas palavras são muito mais variadas na nossa língua do que elas são na língua inglesa, né? A língua inglesa tende a ser um pouco mais simples, né, com uma quantidade menor de vocabulários do que a língua portuguesa. Então, só para vocês terem uma ideia, se, por exemplo, eu tenho no português os pronomes meu, meus, minha, minhas, em inglês eu vou ter simplesmente o pronome my. Ele vai substituir todos esses outros em inglês. Se eu tenho no português, por exemplo, seu, sua, seus, suas, no inglês eu vou ter your, e vai ser o único pronome que eu vou precisar para qualquer uma das situações em que eu usaria qualquer um desses quatro no português. O que quer dizer que, salvo dois pronomes que são especificamente para falar desses casos, a gente não tem distinção de gênero nesses pronomes no inglês, e nem de singular e plural, então vocês podem usar ele para praticamente qualquer uma das situações em que a gente no português precisaria fazer esse tipo de distinção. Então eu posso falar my house, que em português seria o quê? Minha casa. Eu posso falar my sisters, que em português seriam minhas irmãs. Eu posso falar my car, que em português seria meu carro. Como eu também posso falar my sneakers, que em português seriam meus tênis. Então você vê que todas essas variações aí que eu teria no português e em inglês, eu simplesmente substituí tudo por my. Então vamos ver aí quais são os possessive adjectives e a que sujeitos eles fazem referência. Então eu tenho I, my, you, your. Lembrando que you, your vai ser tanto para singular quanto para plural, tá? A gente vai saber se a gente está falando no singular ou no plural, dependendo do contexto da frase. Eu tenho he, his, she, her, we, our, they, their. Muita atenção nessa pronúncia, tá? Não é their, é their. E eu tenho it, its. Então, alguns exemplos para vocês poderem ver esses pronomes sendo usados em frases. She is my wife. That's your dog. That's your dog. She is with her mother today. She's with her mother today. Spike loves its ball. Spike loves its ball. This is our favorite night of the year. This is our favorite night of the year. They loved their wedding reception. They loved their wedding reception. Aqui vocês puderam perceber que os pronomes eles sempre vêm acompanhando um substantivo, né? Por exemplo, my wife, então aqui eu tenho my, que é um pronome, né, possessivo, e eu tenho wife, que é um substantivo. A mesma coisa acontece quando eu falo your dog, que eu tenho your, que é um pronome possessivo, e eu logo depois tenho dog, que é um substantivo. Porém, essa é apenas uma das formas que a gente tem para indicar que algo é de posse de alguém ou de alguma coisa. Eu tenho uma outra forma de fazer isso em inglês. E eu estava falando, né, anteriormente sobre os possessive adjectives. Agora eu vou estar falando com vocês sobre os possessive pronouns.
possessive pronouns, tá? Então tem os possessive adjectives e tem os pronouns. Os adjectives são esses que vocês acabaram de ver, que vem sempre ali acompanhando um substantivo. E agora a gente vai ver qual que é a lógica dos possessive pronouns, que tem a mesma função dos adjectives, né? Eles têm a função de indicar que algo pertence a alguém, porém eles são usados de uma outra forma. Essas duas formas diferentes de indicar posse, elas também existem no português. E eu vou mostrar para vocês agora como é que funcionam os possessive pronouns com uma frase em português. Se alguém chega para mim e pergunta: de quem é aquele carro? De quem é aquele carro? Você está me perguntando de quem é um carro e ela já está colocando carro nessa pergunta. Na resposta, eu não preciso mais uma vez falar aquele carro, porque eu já sei do que a pessoa está falando. Ela já me perguntou, né, deixando claro que ela está falando daquele carro. Então, na resposta, eu posso simplesmente responder: é meu. Eu não preciso dizer novamente aquele carro é meu, porque já vai estar implícito na minha resposta que eu sei do que está sendo falado, afinal acabaram de falar isso comigo. Então se alguém pergunta de quem é aquele carro, eu posso simplesmente responder: é meu. Quando eu passo esse diálogo para o inglês, eu tenho a pergunta: whose car is that? Whose car is that? A palavra whose significa de quem. Então whose car is that? Eu posso simplesmente responder: it's mine. It's mine. Eu não preciso mais uma vez citar o carro e falar that car is mine. Eu posso simplesmente falar it's mine. Então os possessive pronouns, eles vão vir sempre para poder evitar a repetição de um substantivo que já foi falado, né, pra gente não ter que ficar repetindo palavras na nossa frase, como ele também vai se apresentar quando a gente estiver dando essa ideia de posse no final de uma frase. Então quando a gente for dar a ideia de posse no final da frase e não no meio da frase, a gente vai usar os possessive pronouns e não os possessive adjectives, que foram os que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, e também a gente vai usar os possessive pronouns quando a gente quiser evitar a repetição de uma palavra que já está implícita no contexto. Então vamos ver agora uma listinha de quais que são esses possessive pronouns. Então eu tenho I, mine, mine, your, yours, he, his, she, hers, it, its, we, ours e they, theirs. Para facilitar para vocês, isolem o I e o mine, que ele muda completamente, então o I vira mine. Esse vocês podem deixar num cantinho que ele tem que ser decorado mesmo, não tem o que fazer. Tirando isso, todos os outros vão simplesmente receber um S no final, com exceção do his e do its, que já tem um S no final. Então a ideia é só padronizar todo mundo com S no final, só que aí os que já tem não vão precisar receber. Então agora vamos ver alguns exemplos de frase indicando posse, né, porém usando os possessive pronouns, ao invés de usar os possessive adjectives. This house is mine. This house is mine. Se eu quisesse falar essa frase, por exemplo, com possessive adjectives, eu poderia falar this is my house. Mas eu tô falando this house is mine. Eu tô jogando a ideia de posse pro final da frase. É por isso que eu tenho que usar o mine. Eu não posso falar this house is my. This house is my tá errado. This house is mine tá correto. That dog is yours. That dog is yours. The new cell phone is hers. The new cell phone is hers. That luggage is ours. That luggage is ours. That car is theirs. That car is theirs. Mais uma vez aqui, se eu quisesse falar usando um possessive adjectives, eu poderia falar that's their car. That's their car. Mas eu tô jogando a ideia de posse pro fim da frase. Então, nesse caso, eu preciso usar um possessive pronoun. E é por isso que a frase fica that car is theirs. That car is theirs, com S no final. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre os pronomes possessivos em inglês, não esquece de deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, ativarem o sininho das notificações e deixarem o like de vocês também para ajudar com o nosso engajamento. Lembrando que as redes sociais e o site da Punkify estão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.